Bom, nós vimos até agora os representantes do continente norte-americano que desenvolveram lá as teorias de auto-organização e de autopoiese, segundo as quais o cérebro humano, em verdade, realiza o mundo externo internamente, através de suas próprias condições, de seus próprios mecanismos, e, por causa disso, dificilmente pode-se pensar numa transferência, numa transmissão de alguma coisa. Ou seja, cada cérebro recebe a comunicação a partir de si mesmo e a retraduz internamente segundo seus próprios critérios. O procedimento teórico epistemológico de Heinz von Förster, Maturana e Luhmann segue numa mesma direção, apesar de seus objetos serem diferenciados. Mesmo Luhmann, que está falando de sistemas que se auto-observam, de certa forma pode ser imaginado, pode ser entendido dentro do mesmo modelo que desenvolveram Maturana e von Förster, de pensar numa comunicação em que cada um de nós efetivamente observa o mundo que está lá fora, incorpora algumas informações segundo nossos próprios critérios e as transforma internamente, fazendo com que elas se tornem nossas estruturas. De certa maneira, isto já dá base para que se imagine a questão da comunicabilidade. E não só isso, né? Gregory Bateson deixou claro que a comunicação não se restringe ao que é falado, ao enunciado, à frase, ao texto, mas precisa da enunciação, precisa dos critérios que envolvem a própria maneira de se falar, para que se entenda exatamente o que o outro pretende dizer. Estes estudiosos que operaram nos Estados Unidos prepararam, portanto, uma nova visão do que seria a comunicação, né? Desfeita de mitos, desfeitas de uma certa forma popular ou popularesca de se pensar a comunicação, e entrando num campo exatamente um pouco mais denso, sério, científico, dando à comunicação essa dimensão de ciência e ao seu objeto uma, digamos assim, uma maturidade para se construir uma ciência ou um saber comunicacional. Nós vamos ver hoje o início, então, de um outro tipo de pensamento, o pensamento que eu chamo do lado de lá do Atlântico, que é um pensamento que não é o pensamento inglês, que também está do lado de lá do Atlântico, mas é o pensamento continental. O pensamento que se desenvolveu especialmente na Alemanha e na França. Na Alemanha, porque foi na Alemanha que o iluminismo europeu encontrou a sua maior resistência. O iluminismo, como nós vimos na primeira aula, ele tem uma forte tendência racionalista, materialista e mesmo positivista. Sabemos que Auguste Comte, ele cria seu saber positivista, ou seja, ciência positiva, já no começo do século XIX, de certa forma inspirado, influenciado pelo pensamento iluminista, que é um pensamento que enaltece a emancipação, o homem, a desvinculação daquilo que é espiritual e abre o caminho para esta grande iluminação que pretendia
a corrente do iluminismo. Mas essa corrente encontrou oposição na Alemanha nesse mesmo período, século XIX, a partir de um movimento chamado Romantismo Alemão. Né? Romantismo Alemão, cujas principais figuras foram o escritor Goethe, Novalis, alguns outros teóricos da linguagem, como Herder, Hamann, von Humboldt. E a característica deste grupo de pensadores era uma certa resistência à submissão do homem à técnica e o que eles chamavam de reencantamento do mundo, né? Um vínculo com o sobrenatural, uma retomada dos sentimentos, uma valorização do místico e da natureza. Este movimento, ele dominou a Alemanha do século XIX e permitiu a que surgisse, no final desse século e no começo do século XX, um poderoso grupo de pensadores na Alemanha, quase todos de origem judaica, e que constituíram o que eles pensavam numa certa confluência entre um certo tipo de messianismo judaico com um socialismo utópico. Né? Eles pregavam aquilo que eles chamavam de ateísmo místico, né? O que pode ser uma contradição nos termos, né? Mas que se revelava na prática como uma possibilidade de ação e de intervenção que não desprezava exatamente esses componentes do místico, do sobrenatural, da natureza, e os incorporava numa bandeira que pretendia resgatar o homem diante da técnica. Esse movimento do ateísmo místico, ou do messianismo judaico, junto ao socialismo utópico, propunha uma nova leitura para o termo redenção. Né? Redenção que no cristianismo significava exatamente esta possibilidade de o homem se recuperar, se rever, se transformar, e buscavam aplicar isto à sociedade, né? Buscando uma redenção da própria sociedade através do que eles chamavam de irrupção catastrófica. Né? Isto foi repercutido também em alguns outros autores posteriores desta comunidade judaica, como foi o caso da Escola de Frankfurt, especialmente Adorno, Benjamin e Habermas, que levaram adiante ainda essa ideia de uma certa redenção política das massas, né, e a recuperação de um certo valor que poderia ter sido perdido durante a Revolução Industrial. Na verdade, esse grupo todo pregava uma espécie de revolução sem mitologias e sem superstições, né? Uma religiosidade muito própria deles, que, na verdade, como o socialismo utópico, não negava exatamente este lado espiritual do ser humano. O primeiro representante mais importante aqui no nosso tema sobre esse lado europeu das pesquisas e da busca da comunicação está num pensador chamado Martin Buber. Martin Buber incorpora exatamente isso que foi falado atrás, deste socialismo libertário, né? E pertenceu à comunidade judaica nos anos 1920. Ele, como os demais, defendeu e propagou o romantismo alemão e colocava exatamente em contraposição dois conceitos importantes da sociedade contemporânea,
que são cultura e civilização. Civilização representando todo o desenvolvimento econômico, político, tecnológico. E cultura, ao contrário, dando importância aos componentes ético e estético da atuação humana. Diferente dos demais representantes deste messianismo socialista, Martin Buber não se voltou ao programa da irrupção das massas, do levante social, da recuperação ou da conquista de uma igualdade através dos oprimidos. O seu tema era mais ligado ao homem, ou aquilo que o motivava, na verdade, a partir inicialmente de uma relação entre dois conceitos básicos da filosofia, que são os conceitos de eu e tu. Né? Se a filosofia clássica grega apoiava-se basicamente no eu, na forma de realização do sujeito na cidade-estado grega, na polis, e sua confirmação através da representatividade, através do poder político, ou seja, se os gregos antigos enalteciam essa figura do ego, né? Buber vai dizer que não, que isto é um equívoco, que no princípio não está o eu, mas no princípio está o tu. E isto é baseado numa outra forma de leitura que não é a grega, mas é a forma de leitura dos orientais, do Oriente Médio, exatamente, onde floresceu a cultura judaica. Então, o que nós temos aqui é uma proposição, né, de revalorização do eu em relação ao tu. Mas não é apenas essa dualidade que caracteriza o pensamento de Martin Buber. Martin Buber vai se dedicar a um conceito que é o conceito do diálogo. E o conceito do diálogo não será apenas uma conversa entre duas pessoas. A proposição dele é um pouco mais ampla, né? O diálogo envolve outras duas categorias, que são o tu e o isso. Né? Tu e isso são, digamos assim, conceitos fundamentais, são princípios básicos de sua teoria, e o tu e o isso, de uma certa forma, sintetizam o que ele entende pelo diálogo. Ele vai dizer, no princípio está a relação, né? Não está digamos, a posição nem do eu, nem do tu, né? Mas a própria relação, isto que acontece entre os dois lados. Né? O diálogo é, digamos, isto que acontece no espaço entre as duas pessoas, que ele chama de espaço entre. Né? É no entre, dizia Buber, que o espírito habita. Bom, muito bem. Então, ele, considerando eu e isso, essas duas categorias vão, de alguma forma, separar duas diferentes maneiras de nos relacionarmos com o outro. Este outro é uma pessoa em geral, mas pode não ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um vegetal, pode ser uma obra de arte, pode ser qualquer outra coisa. É como eu me relaciono com aquilo que seria a alteridade. Isto pode ser realizado de duas maneiras. Né? Uma primeira maneira seria quando eu busco conhecer, investigar, saber mais, ajudar, apoiar e mesmo interferir no outro. Né? Nesse caso, este outro será um isso. Né? A minha relação comigo será uma relação eu-isso, né? Em que eu vejo o outro e busco atuar sobre ele, e interferir na sua maneira de ser, no seu modo de existir, em suma, na sua vida.
O outro princípio, o outro lado, a outra possibilidade seria uma relação não mais com o isso, mas com o tu, ao invés do par eu, isso, citado agora, né? Existe, então, o par eu-tu. No par eu-tu existe um envolvimento, existe um amalgamento de um ser no outro, existe uma espécie de busca de reconhecimento interior. Não estou buscando influenciar nem transformar o outro, mas estou buscando exatamente esse tipo de entendimento de almas, né? que seria esta busca que para ele sintetizaria, digamos assim, a comunicação plena. Uma relação iniciada com o princípio do eu-isso, nessa relação distanciada, a parte desvinculada, pode se transformar numa relação eu-tu, ou seja, pode realizar aquilo que seria o que Martin Buber chama do despertar da crisálida, né? Que é aquela carcaça de onde vai surgir depois a borboleta. Da mesma forma como nós observamos uma obra de arte, né? No entender de Buber, esta nossa aproximação com a obra de arte e a nossa mistura com ela, esse nosso envolvimento com aquilo que a obra de arte procura nos transmitir, tudo isso significa o quê? Significa que nós realizamos esta obra, nós damos a oportunidade dessa obra acontecer. Essa obra acontece exatamente porque nós nos abrimos a ela e nesse jogo, nessa dualidade entre nós, ocorre exatamente este processo de... Muito bem, com isso encerramos a apresentação de Martin Buber, que foi este pensador da comunidade judaica que deu os primeiros passos, digamos assim, para um entendimento diferenciado da comunicação a partir do diálogo, né? A partir das relações que estabelecemos com o outro, né? Em que este outro que significa autoridade, ele sempre está em posição superior, está acima de nós, de certa forma nos determina, né? O tu se sobrepõe ao eu, né? E na relação dialógica, esse tu, né, ele pode estar associado a um eu, assim como o eu pode estar associado a um isso, como nós vimos, né? E quando associado a um eu, a relação é densa, intensa de amalgamento, né? De certa maneira, diálogo de almas, né? Que se realiza nesse jogo, né? Isso que ele chama de relação, isso que está no espaço entre as pessoas, nessa atmosfera. Muito diferente, claro, da relação eu-isso. Um dos traços do componente dialógico do Buber é o fato de, no diálogo, não se buscar nenhum tipo de entendimento, compreensão ou extração daquilo que o outro vai trazer. Não se trata, por exemplo, portanto, de nada gnosiológico. O diálogo não está lá para nos ensinar nada, mas ao contrário, para nos trazer essa possibilidade de integração, de amalgamento com o outro. Vamos ver em seguida o autor Emanuel Levinas, que de certa maneira continua a obra de Martin Buber, se bem que com algumas transformações e um certo adensamento filosófico. Emanuel Levinas será o autor mais importante de todo este capítulo terceiro.